Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar do controle da osmolaridade urinária. Nós já vimos na aula anterior que o sistema renal possui basicamente duas funções. Uma função relacionada com a remoção de resíduos metabólicos, de produtos do metabolismo e de substâncias estranhas ao organismo. E a gente viu os processos pelos quais isso é feito. E a gente viu que o sistema renal possui uma outra função importante, que é a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, a manutenção da quantidade de água e de sais minerais nos fluidos, no nosso organismo. E a gente mencionou também que, relacionado a esse controle, essa manutenção desse equilíbrio, existem outras variáveis que são controladas pelos rins. Por exemplo, a osmolaridade do nosso plasma, o volume extracelular de fluidos corporais, a pressão arterial e o pH, a acidez do sangue. A gente vai falar bastante dessas quatro funções nessa aula, principalmente qual que é a relação da manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico com a pressão arterial, com a manutenção da pressão arterial, que é uma função importante. Vocês já viram a parte disso lá no sistema circulatório, quando vocês estudaram o sistema circulatório. A gente vai ver agora a outra parte desse controle, que é exercida pelo sistema renal. Tudo bem? Lembrando, novamente, eu gosto de lembrar sempre isso, porque a gente está falando justamente do sistema que controla a quantidade de fluidos no nosso organismo, lembrando que quase 70% do nosso corpo é formado de água. É claro que essa proporção varia, dependendo da quantidade de gordura, varia com a idade, mas, enfim, é bastante água. E manter esse equilíbrio não é tarefa fácil e é isso que os rins fazem. Bom, nós vimos também que a água, existe um balanço aí controlado por aquilo que a gente ingere e aquilo que a gente elimina. E nós vimos também que a maior parte da água que a gente elimina, claro, vocês sabem disso, é feita pela urina. Aproximadamente 1,5 litros de urina a gente elimina por dia. O que a gente vai ver hoje é como que os rins fazem para controlar a quantidade de urina que é formada, ou seja, o quanto de água a gente perde pela urina, e qual que é a concentração dessa urina. Ok? A gente já falou rapidamente isso na aula passada, a gente falou dos processos básicos de funcionamento renal. Aqui está um néfron, aqui está representado um néfron, e a gente já viu que o controle fino de formação da urina, ele acontece lá no néfron distal, no túbulo contorcido distal e no duto coletor. E esse processo é mediado, e é isso que a gente vai ver hoje, basicamente por dois hormônios, que são a aldosterona e a vasopressina. Então, eu queria investigar com vocês nessa aula o papel da aldosterona e da vasopressina, ou seja, o papel desses dois hormônios lá no néfron distal, e como esses dois hormônios fazem esse controle fino da concentração da urina. Ok? Para a gente entender como é que esses dois hormônios funcionam, a gente precisa entender um sistema antes, que é o sistema renina-angiotensina. Se preparem que a gente vai ver uma cascata de eventos agora que são interligados, e são muitos nomes, vou tentar ir com calma para vocês entenderem. A renina é uma substância produzida por células específicas lá dos rins. E a renina é produzida quando os rins detectam, quando essas células detectam uma diminuição da pressão arterial, que está relacionada muitas vezes, essa redução da pressão, relacionada com uma diminuição do volume sanguíneo. Ou seja, toda vez que o volume sanguíneo diminui, que a pressão nessas células diminui, o rim começa a produzir renina. Qual que é o papel da renina? A renina, quando entra na circulação sanguínea, ela transforma uma substância que é produzida lá no fígado, chamada angiotensinogênio, que é uma substância inativa, numa substância ativa agora, chamada angiotensina 1. Ou seja, a renina transforma angiotensinogenio em angiotensina 1. A angiotensina 1, por sua vez, ela é convertida em angiotensina 2 por uma enzima chamada ECA, enzima conversora de angiotensina. Ou seja, a ECA, ela transforma angiotensina 1 em angiotensina 2. Tudo bem, e daí? O que a angiotensina 2 faz? A angiotensina 2 é uma substância-chave no nosso organismo, porque ela medeia uma série de processos, e é isso que a gente vai ver agora. Bom, então aqui do lado esquerdo da figura está o processo que eu acabei de descrever para vocês, e do lado direito algumas das ações da angiotensina 2 no nosso corpo. A primeira delas é a que está do lado direito aqui da figura. A angiotensina 2, uma vez no plasma, ela vai agir lá no córtex da suprarrenal,
né, das glândulas suprarrenais, das glândulas adrenais, e vai fazer com que o córtex adrenal, vai estimular o córtex adrenal a produzir um hormônio chamado aldosterona, que é um daqueles 2 hormônios que eu acabei de mencionar agora há pouco. A aldosterona vai promover reabsorção de sódio lá no néfron distal, né, lá no túbulo contorcido distal do néfron e no duto coletor do néfron. Tá? Já vamos ver isso em detalhe. Só para lembrar vocês, então aqui estão os 2 rins, a gente viu isso na aula passada, e em cima dos rins estão localizadas essa glândula que eu acabei de apontar, né? As glândulas suprarrenais, estão em cima dos rins, né? Ou as glândulas adrenais. São nessas glândulas que a angiotensina 2 vai agir, e é no córtex, ou seja, na casquinha dessa glândula, que ela vai estimular a produção de aldosterona. Tudo bem? A aldosterona produzida lá pelo córtex adrenal, a aldosterona é um mineralocorticoide, ou seja, é um hormônio esteroide que vai cair na corrente sanguínea e vai agir lá no néfron distal, como eu acabei de dizer. Ela vai entrar nas células lá do néfron distal, lá do duto coletor e do túbulo contorcido distal, e uma vez dentro dessas células, ela vai ativar a maquinaria dessas células e promover o aumento na reabsorção de sódio. Ou seja, aquele sódio que ia ser eliminado, notem que do lado de cá, né, do lado esquerdo, eu tenho o filtrado. Do lado direito, eu tenho o capilar sanguíneo, eu tenho o sangue. O que a aldosterona faz é promover a reabsorção de sódio do filtrado para os capilares sanguíneos. Tudo bem? Ela vai ativar a maquinaria celular e promover uma série de eventos, por exemplo, ela vai estimular o funcionamento daquela bomba de sódio e potássio que a gente mencionou, a gente discutiu algumas aulas atrás, né? Ela vai promover, então, essa reabsorção de sódio do filtrado para os capilares. Ok? A gente já viu que quando o sódio é reabsorvido, né, quando o sódio vai de um lado para o outro, geralmente a água vai atrás dele, né? Porque a água, por osmose, acaba seguindo o sódio. O sódio é um íon muito comum, muito frequente, ele está em muita quantidade, né? O sódio e o cloreto são os 2 íons mais frequentes no nosso plasma. E geralmente existe um fluxo de água, um movimento de água na direção desses 2 íons. Então, se eu absorvo o sódio, a água, se puder, vai atrás. Tudo bem? Então, essa é a função da aldosterona, como eu disse agora há pouco. É um hormônio produzido pela suprarrenal em resposta à angiotensina 2, né, que vai promover a reabsorção de sódio lá no néfron distal. Bom, o outro hormônio, então aqui está a angiotensina 2, nós já vimos o que acontece aqui. O outro efeito da angiotensina 2 é lá no hipotálamo. Lá no hipotálamo, ela estimula a produção de um outro hormônio chamado vasopressina e também produz a sensação de sede. Né? Quem não lembra onde fica o hipotálamo está aqui, né? Fica lá embaixo do tálamo, pertinho do tálamo, lá no diencéfalo, sistema nervoso central. Né? O hipotálamo produz uma série de hormônios, a gente vai falar deles, vocês vão ver com um pouco mais de detalhe nas aulas de endócrino, né? Mas o hipotálamo produz uma série de hormônios, entre eles a vasopressina, que é produzida no hipotálamo e secretada pela glândula hipófise, especificamente pela glândula neurohipófise. Né? A vasopressina, uma vez secretada pela neurohipófise, vai cair na corrente sanguínea, né? E vai atingir, de novo, o néfron distal, né? O túbulo contorcido distal e o duto coletor. E nas células do néfron distal, o efeito da vasopressina, também conhecida como ADH, hormônio antidiurético, está em inglês essa sigla, mas a vasopressina quer dizer isso, né? Hormônio antidiurético. E o nome já diz o que ela faz, né? Ela promove antidiurese, ela inibe a diurese, ela inibe a formação de urina. Diurese é formação de urina, né? Então aqui, de novo, eu tenho do lado esquerdo o filtrado, né, que vai formar a urina, do lado direito o sangue. O que a vasopressina, ou hormônio antidiurético produzidos no hipotálamo em resposta à angiotensina 2, faz? Né? A vasopressina insere na membrana dessas células tubulares poros para água, poros denominados aquaporinas. E uma vez presentes esses poros na parede celular do néfron distal, a água agora consegue migrar do filtrado para os capilares sanguíneos. Eu tenho reabsorção de água. Eu tenho antidiurese, eu estou tirando água do filtrado e jogando de volta para o sistema circulatório. Por isso o hormônio antidiurético. Tudo bem? Vocês conhecem uma substância, né? Todo mundo aqui conhece uma substância que inibe esse hormônio. Ou seja, eu inibo um hormônio antidiurético e, portanto, promovo diurese, promovo formação de urina. Essa substância é o álcool. O álcool ele tem uma ação no hipotálamo
que impede, ou que inibe a formação de ADH, a formação de vasopressina. Com isso, eu promovo diurese. Eu inibo um hormônio antidiurético e promovo diurese. Por isso que a gente tem tanta vontade de urinar quando bebe. Tá? É uma das razões. Tudo bem, pessoal? Então, a gente tem, lembrando que a vasopressina é um hormônio estimulado também por aquela substância angiotensina 2 que eu acabei de contar para vocês. Ok? Claro, o estímulo para a produção de vasopressina não é só esse. Né? Embora a angiotensina 2 seja um estímulo importante, existem outros estímulos. Por exemplo, se eu tiver um aumento da osmolaridade do plasma, estimulo o hipotálamo. Né? O hipotálamo possui osmorreceptores, receptores para pressão osmótica, que conseguem detectar esse aumento da salinidade, aumento da osmolaridade do plasma. E com isso, esses receptores sinalizam o hipotálamo para produzir mais vasopressina. Produzir mais vasopressina, aumentei a antidiurese, ou seja, diminuí a diurese e aumentei a reabsorção de água. A redução do estiramento atrial, quando o volume sanguíneo diminui, também estimula a produção de vasopressina, e a redução da pressão sanguínea também estimula a vasopressina. E a gente consegue ver que o efeito final da produção de vasopressina é aumentar a volemia e, com isso, aumentar a pressão arterial. Lembrem-se do que vocês viram lá em circulatório. Tudo bem? Ou seja, resumindo a história, a gente viu que existem dois hormônios importantíssimos para esse controle fino da urina, da produção de urina, para o controle da diurese. Um é a aldosterona, produzido lá pelas glândulas adrenais, pelas suprarrenais, e o outro é a vasopressina, produzida lá pelo hipotálamo e secretada pela neurohipófise. Ambos estimulados por essa substância chamada angiotensina 2, que eu acabei de comentar com vocês. Vou fazer uma revisão no final para a gente relembrar isso. Tá? Eu só queria agora retomar com vocês alguns aspectos do controle da pressão arterial. Vocês já viram lá nas aulas de circulatório, quando vocês olharam o sistema cardiovascular, que existe um controle fino executado pelo sistema nervoso central, da pressão arterial. Um controle bastante rápido. Lembrem lá do reflexo baroceptor, do baroreflexo, que é um controle em tempo real da pressão arterial, executado pelo sistema nervoso central, lá mediado pelo bulbo. Vocês viram isso algumas aulas atrás. A gente está vendo agora que existe um outro controle hormonal da pressão arterial, mediado por esses hormônios que eu acabei de contar para vocês, por essas substâncias que eu acabei de contar para vocês. A gente chama esse controle de controle humoral, ou controle hormonal. É um controle mais lento da pressão arterial. Tá? A gente já viu, então essa figura é um resumo disso que a gente já viu, isso é mediado pela angiotensina 2, pelo sistema renina, angiotensina 1, angiotensina 2. Aí a angiotensina 2 vai aumentar a secreção de aldosterona, que vai aumentar a reabsorção de sódio, aumenta a volemia. A angiotensina 2 vai agir no hipotálamo, estimular a produção de vasopressina, aumentar a reabsorção de água e também produzir sede, mas as duas coisas aumentam a reabsorção de água e aumenta a volemia. Mas a angiotensina 2 também tem mais dois outros efeitos no organismo. Ela provoca, a angiotensina 2 é um potente constritor das nossas arteríolas, ou seja, provoca vasoconstrição das arteríolas, aumenta a resistência periférica e com isso aumenta a pressão arterial. De novo, lembrem-se lá das aulas de sistema cardiovascular. Além disso, a angiotensina 2 age no centro de controle cardiovascular do bulbo, estimulando esse centro. Daí eu tenho um aumento da resposta cardiovascular, aumentando, por exemplo, o débito cardíaco, aumentando a contratilidade e a frequência de contração lá do coração. De novo, o efeito disso também é o aumento da pressão sanguínea. Ou seja, vejam que todas essas ações, a angiotensina 2 ela promove um conjunto de ações que vai culminar com o aumento da pressão arterial. Então não é difícil imaginar quando que a angiotensina 2 é produzida. A angiotensina 2 é produzida quando eu tenho uma diminuição da pressão arterial ou uma diminuição da volemia, que é o começo da história. A gente acabou de ver, essa figura acho que resume tudo que a gente acabou de falar. A angiotensina 2, está aqui, ela é produzida quando eu tenho uma diminuição da pressão sanguínea. Qual é a sequência de eventos agora para a gente olhar tudo de maneira integrada? Quando eu tenho uma diminuição da pressão sanguínea, isso é detectada por células lá no rim. O rim produz renina. A renina transforma angiotensinogênio lá do plasma em angiotensina 1. A angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2
pela ECA, pela enzima conversora de angiotensina. E a angiotensina 2 tem todas essas ações que eu acabei de contar para vocês. Né? Estimula a produção de aldosterona pelas adrenais, estimula a produção de vasopressina no hipotálamo, estimula a sede, provoca vasoconstrição das arteríolas, aumentando a resistência periférica, estimula o centro de controle cardiovascular no bulbo. Né? Olha o conjunto de ações que essa substância tem. Então, reparem que é um sistema bastante complexo, né? Eu não espero que vocês captem tudo isso de primeira, mas acho que lendo depois o material e revendo o vídeo, acho que vocês vão começar a montar um panorama na cabeça de vocês. É um sistema complexo, mas é um sistema muito importante de controle da PA, né? De controle da pressão arterial, de controle da volemia, de controle de volume dos nossos fluidos corporais. Tá? E é um sistema importante de conhecer. Né? Lembrando, de novo, que o nosso organismo ele depende desse controle fino, né, executado pelo sistema renal. É um sistema que é alvo de ação de várias drogas. Né? Tem uma série de drogas, diuréticos, inibidores de ECA e drogas que vocês vão ver que agem nesse sistema, principalmente drogas utilizadas para o controle da pressão arterial. Né? Vocês certamente já ouviram falar de algumas delas. Tudo bem, pessoal? Acho que com isso a gente encerra esse voo bem panorâmico, breve, sobre o sistema renal, para que vocês tenham uma ideia de como funciona esse sistema e qual que é o papel desse sistema na manutenção da nossa homeostase. É isso, pessoal. Até mais.